Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua casa. Eu, pastor Rodrigo Barreto, quero orar pela sua vida, quero orar por você, meu irmão, minha irmã, você que está enfrentando uma batalha espiritual. A própria palavra diz, meus irmãos, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra potestades e principados que atuam e agem nas regiões celestes. Há uma luta constante no mundo espiritual para que venhamos, meus irmãos, perder o propósito de Deus para as nossas vidas, o propósito da salvação. O diabo só veio matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio trazer vida e vida com abundância. Esteja rendido aos pés de Jesus Cristo, deixe que Ele conduza a sua vida. E seguimos, meus irmãos, e assim sigamos, a palavra, a sua orientação, o seu ensino, para que possamos, meus irmãos, crescer na fé, na santificação, crescer, meus irmãos, para o propósito de Deus para a nossa vida. No livro de 1 Coríntios, no livro, meus irmãos, de 1 Coríntios, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele vê, meus irmãos, um problema na igreja de Corinto, entre os próprios crentes, irmãos ali. Embora fosse uma igreja, a conduta deles não era uma conduta cristã e nem espiritual, mas sim, meus irmãos, uma conduta carnal. Porque, meus irmãos, olhe bem o que você vai ouvir agora neste momento. Embora, meus irmãos, sejamos cristãos, ou, meus irmãos, sejamos igreja, devemos, meus irmãos, analisar as nossas condutas constantemente. Jesus, ele nos chamou não para que possamos viver na carne, mas para que possamos viver no Espírito. E no livro de Gálatas, a própria palavra diz que é uma luta constante entre a carne e o Espírito. Quando, meus irmãos, o próprio Jesus também faz uma referência que aquele que quer seguir a Ele, tome a sua cruz e siga Ele. A gente vê também, meus irmãos, que seguir a Jesus Cristo, tomar esta cruz, é a gente, meus irmãos, matar diariamente a nossa carne. É a gente, meus irmãos, negar constantemente a nossa carne. É a gente, meus irmãos, sacrificar constantemente a nossa carne para que possamos viver no Espírito. Como assim, pastor? É a gente, meus irmãos, buscar ter uma prática de oração constantemente, de jejum, de vigilância, de leitura da palavra. É a gente, meus irmãos, estar introduzido nas coisas espirituais do Senhor. Analisar, examinar o nosso coração. Não deixar, meus irmãos, que nenhum sentimento que não seja santo tome conta do nosso coração. A própria palavra diz: examine-se o homem a si mesmo. Devemos nos examinar constantemente. Como estão os meus caminhos? Como está o meu coração? E Paulo, meus irmãos, vê na igreja de Corinto o quê? Obras da carne, Dissensões, discórdias, disputas entre eles. Sabe, meus irmãos, onde há disputa, dissensão, discórdia, isso mesmo, malícia. Essas obras, meus irmãos, são da carne. E nós devemos, meus irmãos, ser cristãos espirituais. Jesus nos chamou para que nós possamos ser cristãos espirituais.
Paulo diz: e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Você já parou para pensar nisso? Paulo olha para aquela igreja, meus irmãos, que recebeu o cuidado, o zelo, o ensino da palavra, mas a conduta deles não era de cristãos espirituais, mas, meus irmãos, de carnais e de, meus irmãos, de meninos espiritualmente falando. E nós devemos ter um progresso na nossa vida. Isso, meus irmãos, não é uma acusação. Isso é uma realidade minha e sua. Eu não estou falando aqui, meus irmãos, de tom de acusação. Isso, meus irmãos, é uma realidade de todo ser humano. Que nós, meus irmãos, necessitamos crescer e amadurecer espiritualmente. Alguém, meus irmãos, pode ter uma maturidade, isso mesmo, aqui neste mundo, para as coisas, meus irmãos, terrenas, naturais, no dia a dia. Já, meus irmãos, para a nossa vida cristã, o nosso relacionamento cristão, isso, meus irmãos, requer uma maturidade espiritual. Onde há, meus irmãos, o que? Devemos viver, não por disputa, não por invejas, não por dissensões. Tudo na nossa vida devemos, meus irmãos, fazer para a glória de Deus. Devemos constantemente examinar os nossos corações. Ver, meus irmãos, se a nossa vida, a nossa caminhada, se nós, seja como igreja, como cristãos, como família, isso mesmo, cada um com a sua e vice-versa, segundo a realidade de cada um, se aquilo, meus irmãos, está glorificando a nossa vida, ou a sua vida, está glorificando a palavra de Deus e assim a Jesus Cristo, aquele que deu o maior exemplo de humildade, de mansidão, isso mesmo, de amor, de compaixão. E assim que nós devemos ser. O Evangelho de Jesus Cristo nos resgata de uma natureza, isso mesmo, de uma escravidão, e nos traz para a luz, isso mesmo. E a luz é a gente andar, meus irmãos, segundo a palavra, segundo a vontade de Jesus Cristo para a nossa vida. Quando Paulo, o apóstolo aqui, meus irmãos, em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, ele olha para a igreja, olha, meus irmãos, que aqui era a igreja, isso mesmo. Eles, meus irmãos, a conduta deles era carnal. Havia disputas entre eles, isso mesmo. E Paulo diz: com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, olhe bem, invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Jesus não nos chamou para que nós possamos, meus irmãos, seguir esta vida, esta conduta. Jesus nos chamou, meus irmãos, não para que nós venhamos andar segundo os homens, mas para que nós possamos andar como Ele andou, para que nós possamos ser seus discípulos, segundo o seu ensino, a sua vontade, para que o mesmo sentimento que houve em Cristo, que há em Jesus Cristo, haja em nós. Isso mesmo. E nós, como cristãos espirituais, devemos examinar isto constantemente. Isso mesmo. Alguém diz assim: pastor, mas o que eu posso fazer? Onde eu habito, onde eu trabalho, ou seja na minha igreja, ou seja na minha família, o que tem estas coisas?
Mas você pode ser o diferente em meio às trevas. Você pode ser a luz. Você pode ser o exemplo já. Isso mesmo. Não se deixando enveredar por este caminho. Caminho este, meus irmãos, que leva a um lugar perigoso. Isso mesmo. O próprio Tiago faz essa reflexão. Onde há estas coisas, aí habita toda a obra mal, perversa e diabólica. O próprio Tiago, irmão de Jesus, ele faz uma referência, se eu não me engano é no capítulo 3 a respeito disso. E nós devemos, meus irmãos, nos examinar constantemente, examinar o nosso coração, para que possamos seguir em santidade. Santidade, meus irmãos, não faz uma referência, eu já falo aqui sempre. Santidade não é quando alguém diz assim, não, eu parei de fumar, de beber, isso mesmo. Eu vivia nos pecados da fornicação, da prostituição. E esses atos são pecados? São, isso mesmo. Deus abomina e condena? Sim. Mas, meus irmãos, a nossa natureza, ela também precisa ser mudada para uma natureza santa. Isso mesmo. Aqui, meus irmãos, entre eles havia, meus irmãos, dissensões, invejas, contendas. Para você ver, meus irmãos, havia partidarismo. Um estava defendendo um grupo, dizendo que pertencia a Paulo, outro estava defendendo outro grupo, dizendo que pertencia a Apolo, e havia divisão. Isso mesmo. A igreja de Cristo não há divisão. E hoje nós também vemos isso, meus irmãos. Até pregador, pastor, que ele acha que o rebanho dele pertence a ele. Isso mesmo. Isso aqui é o meu rebanho. Que nem ele tivesse morrido para salvar aquelas pessoas. Ou brigando por ovelhas, por pessoas. Não é assim, meus irmãos. Nós, meus irmãos, vivemos para o reino de Deus. Aquele que prega, que trabalha para a igreja, trabalha para o reino de Deus. Toda honra e toda glória não é minha, não é sua. Nós vivemos para glorificar a Jesus Cristo. Isso mesmo. E é este o pensamento e o sentimento santo que devemos ter na nossa vida. A nossa vida tem que glorificar a Jesus Cristo. Nós não estamos vivendo, meus irmãos, em uma guerra aqui, para que possamos, meus irmãos, ter a nossa vida eterna aqui. É tanto que tem pessoas que brigam, isso mesmo, disputam guerras e tantas coisas, e terminam morrendo. Tanta briga, contenda, dissensão, isso mesmo, e morreu, e aí? Resolveu, meus irmãos, o quê? Nada, meus irmãos. O que trouxe foi destruição, perdeu, se não houve arrependimento, perdeu a salvação, isso mesmo. E Jesus, ele quer que nós venhamos viver em unidade. Olhe bem, isso aqui é muito importante. Jesus, meus irmãos, nós como igreja, devemos, meus irmãos, entender que Jesus nos chamou para estar em unidade. Unidade tem partidarismo? Não tem. Unidade, meus irmãos, tem como eu arrancar um braço? Se nós somos o corpo de Cristo, se aquela pessoa, quando aceita Jesus, ela faz parte do corpo de Cristo, tem como um braço dizer, eu não quero fazer parte deste corpo? Não tem como. Assim estará contra o propósito. Isso mesmo. Tem que ter unidade, propósito. Devemos aprender a ter amor, perdão e se tornar-se pessoas espirituais. Não se deixar, meus irmãos, enveredar pela carne. E quando, meus irmãos, pessoas elas se deixam viver e ser conduzidas pela carne, elas, meus irmãos, irão, meus irmãos, entrar em laços espirituais, armadilhas de Satanás, guerras espirituais, obras malignas, onde, meus irmãos, o diabo vai fazer coisas terríveis. Isso mesmo. Porque há
Meus irmãos, há espaço para o inimigo. Isso mesmo. Mas Jesus nos chamou para que possamos estar em unidade, em propósito. Paulo diz: por que dizendo um, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Olhe, meus irmãos, que Paulo, isso mesmo, por um grupo está defendendo, dizendo que pertencia a ele. Se Paulo não fosse um homem espiritual, Paulo aqui tinha se aproveitado da situação e tinha dito: isso mesmo, vocês são do meu grupo, olha, esses aqui fazem parte do meu grupo, da minha igreja, isso mesmo. Quando Paulo viu isto, olhe que um grupo estava defendendo que fazia parte de Paulo, isso mesmo, do grupo de Paulo, e outro dizendo: não, eu faço parte do grupo de Apolo. Quando o apóstolo Paulo viu isto, ele condenou e abominou isto. Ele disse: quem sou eu? Quem é Apolo? Para que vocês possam dizer: eu sou desse, eu sou daquele. Isso mesmo. Não, isso mesmo. Será que eu morri por vocês? Eu fui crucificado? Ou Apolo? Não, meus irmãos. Ele diz: pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Coisa interessante, né? Nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. E nós devemos entender, meus irmãos, que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Isso mesmo, para glorificar o seu Filho Jesus Cristo. Tudo na nossa vida, meus irmãos, é para glorificar o nome de Jesus Cristo, que assim Deus é glorificado, o Pai é glorificado. Não, meus irmãos, buscar a glória para si, ou, meus irmãos, sentimentos pessoais. Nós devemos, meus irmãos, entender que nós estamos caminhando para o céu. Isso mesmo. Se as pessoas compreendessem que elas estão caminhando para o céu, elas, meus irmãos, certamente iriam entender o que é ser espiritual. Que nada aqui, meus irmãos, tem valor algum. Isso mesmo, nós estamos caminhando para o céu. Isso mesmo. Quem, meus irmãos, está vivendo nas obras da carne, não entendeu ainda qual é o propósito do reino de Deus. Isso mesmo. Jesus nos chamou e morreu na cruz para que nós possamos buscar o céu. Isso mesmo, o céu. Não tem como alguém dizer assim: eu creio em Deus, mas viver buscando uma coroa terrena. Isso mesmo. Nós devemos entender, meus irmãos, que Jesus veio para nos levar para o céu. E nós devemos, meus irmãos, assim viver, meus irmãos, para glorificar o nome de Jesus. Se você não sabe, Jesus foi humilde, foi manso, perdoador. Jesus, meus irmãos, não viveu segundo as obras da carne, mas segundo as obras do Espírito. Jesus nos deu exemplo para que nós possamos seguir a sua conduta, o seu exemplo. Isso mesmo. Não é apenas alguém dizer assim: não, eu creio em Jesus, mas despreza o exemplo, a sua palavra. Não é assim. Devemos seguir o seu exemplo. Devemos estar rendidos à sua vontade e nos tornar e buscar ser santos, cristãos espirituais constantemente. Amém? Alguém diz assim: pastor, mas isso tem pessoas que dizem assim: eu queria tanto que Deus fizesse um milagre na minha vida. O maior milagre é este. Se você aprender a ser um cristão santo, você vai ver milagre na sua casa, na sua família, na sua saúde. Você vai ver tanto milagre acontecer que você nem imagina o quanto. Mudança, transformação, libertação. Isso mesmo. É a palavra de Deus que entra e transforma a nossa vida. Aleluia.
Eu quero orar por você neste momento. Se você quiser, você pode ler 1 Coríntios capítulo 3, tá? Onde estávamos aqui meditando. E eu quero orar juntamente com você neste momento. Vamos juntos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em oração agora neste momento. Ô Pai, graças te damos pela tua palavra, por este ensino. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por cada oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai. Eu oro por esta casa, por esta família, por este casamento, este lar, por pessoas que estão me ouvindo, muitas vezes enfrentando crises, problemas. Ela deseja ter uma mudança, uma transformação. Há uma guerra espiritual dentro dela. Meu Deus, Pai, acalma a tempestade, Pai. Derrama a tua paz, Senhor. Calma este coração aflito. Meu Deus, entra agora, Senhor, perdoando, sarando, curando. Pessoas que estão opressivas, possessas. Pessoas, Senhor, que têm enfrentado grandes problemas na sua vida. Meu Deus, entra agora com poder, Senhor, salvando esta vida, esta casa, esta família, e repreendendo todo o mal. Ó Espírito Santo, que todo o mal caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Eu oro e eu repreendo todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Que pessoas sejam curadas, a dor vá embora, a doença desapareça, o nódulo, o cisto, o diabetes, a insônia, o cansaço, a opressão, que todo o mal vá embora em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Seja livre. Livre agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Diga, eu creio. Diga, Senhor, me dá um novo coração. Perdoa os meus pecados. Me capacita e transforma a minha vida, os meus caminhos. Muda o meu entendimento. Me dá um novo coração, Senhor. Me ajuda a te seguir e ser fiel à tua palavra. Aleluia. Seja abençoado, abençoada pelo poder do nome de Jesus Cristo. Declare, diga, eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz, tá? Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Aleluia. Deixe o seu joinha, não se esqueça, sempre deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, está aqui pela primeira vez, tá? Que Deus te abençoe. Eu amo todos vocês.